vocês nos últimos vídeos sobre algumas características, algumas peculiaridades de cada cidade aqui na Austrália, para tentar ajudar vocês da melhor forma possível de fazer a melhor escolha na cidade que vocês querem morar aqui na Austrália. No vídeo de hoje eu vou falar também sobre moradia, mas eu vou falar sobre algumas características e curiosidades sobre aluguel aqui na Austrália. Ponto é que a gente não paga condomínio aqui na Austrália. Então, independente dos serviços, né, dos benefícios que tenha no seu apartamento, tem alguns apartamentos aqui que tem piscina, que tem sauna, que tem academia. Não existe nenhuma taxa voltada para o condomínio. Você não precisa pagar nenhuma taxa extra para poder usufruir dessas comodidades. Curiosidade 2 sobre aluguel aqui na Austrália é que as imobiliárias e o proprietário, eles estipulam um valor de budget, geralmente é anual, e ele é destinado para reparos na sua casa. Aqui, por exemplo, nessa casa, a gente já teve problema com o vazamento de um cano na pia do banheiro e também já tivemos problema com uma janela que deu uma trincada e eles mandaram lá pessoas para consertar, limpar o carpete, arrumar a janela, trocou o vidro e a gente não pagou nada por isso. Curiosidade 3 sobre casas e aluguel aqui na Austrália é que geralmente as casas elas já vêm bem equipadas. Mesmo que você não pegue uma casa com mobília completa, vem com fogão, então consecutivamente, né, já vem o forno, vem com aquele exaustor em cima do fogão. A maioria das casas também vem com máquina de lavar louça e alguns apartamentos, principalmente no centro da cidade, os mais novinhos, eles vêm com máquina de lavar roupa e máquina de secar roupa. Ah, e o ar-condicionado também já vem incluso na casa. Geralmente você vai fazer tudo online. A única coisa que você precisa aí de fato no imóvel é para fazer a inspeção, que eu vou falar para vocês, é o próximo item, mas você consegue encontrar todas as informações na internet. Não existe muito esse negócio de ir na imobiliária como existe no Brasil. Apesar das imobiliárias também ter um prédio fixo, né, ter um lugar que você pode ir falar com a pessoa, mas geralmente você só vai na imobiliária para pegar a chave da casa. Sites mais comuns para fazer pesquisa de casa e apartamentos são o realestate.com e o domain.com. Sempre vai ter anúncio lá, os proprietários entram em contato com as imobiliárias e as imobiliárias acham uma forma mais também fácil de divulgar através desses sites. Outros lugares que vocês podem procurar online também é, de novo, gente, nos grupos do Facebook. Você não precisa entrar só nos grupos de brasileiro, tem grupos destinados somente para acomodação e lá você também consegue algum lugar para morar. Falando sobre inspeções, aqui na Austrália não tem como você alugar um lugar para morar caso você não esteja fisicamente presente para fazer essa inspeção. Nessa inspeção nada mais é que você ir lá olhar todos os detalhes da casa, o que tem, o que não tem, o que está quebrado, o que não está quebrado, para que não haja nenhum problema depois de falarem, ah, você alugou e não viu direito, foi você que quebrou. Então, essa inspeção serve para isso. Você realmente vê como é que o apartamento, como é que a casa tá. Pra ver até o tamanho, porque às vezes a gente olha o vídeo na internet, as fotos parecem que é super espaçoso, quando a gente chega lá a gente vê que é bem menor do que parece, né? Uma sensação que dá ali na foto. Outra curiosidade sobre aluguel, principalmente aqui em Melbourne, tá? Eu acredito que nas outras cidades da Austrália isso não aconteça, mas em Melbourne eu sei que acontece, é que os valores que são anunciados não são exatamente os cobrados, tá? Aqui tem uma taxa que é embutida junto, que é repassada para a imobiliária toda vez que você faz o pagamento do aluguel. Então, quando você vê, por exemplo, $300 por semana, $400 por semana, saiba que vai ter ali uns 20, 30 dólares a mais que você vai ter que pagar. O pessoal fala bastante sobre isso, eu acredito que as agências falam também, ou deveriam falar sobre isso, é que aqui na Austrália tem um negócio chamado bond, que nada mais é que um depósito calção que você precisa pagar antes de você ter esse contrato aprovado e mudar para a casa que você alugou. O padrão é que esse bond seja 4 semanas de valor de aluguel que você tem que pagar antecipado. Mas existem alguns lugares que cobram 6 semanas, 2 semanas, então depende bastante do proprietário e bastante da imobiliária. Pelo menos aqui em Melbourne, quando você dá esse depósito calção, ele não te isenta de pagar um mês de aluguel. Então, você vai pagar o bond e você vai pagar também já um mês de aluguel. Então, somando os dois, você precisa saber se você tem esse valor disponível para poder aplicar para pegar esse aluguel. Leia o contrato e você entenda todas as cláusulas de você assinar esse contrato. Por exemplo,
No nosso contrato de aluguel, ele fala que se a gente sair antes da data final do contrato, valores que o proprietário gastaria para anunciar essa vaga nesse site seria por nossa conta. Quando finalmente você pega as chaves, você também assina um termo que você retirou essa chave e ele sempre dá a quantidade de chaves pelo número de pessoas que está dentro do contrato. E caso a gente perca essa chave, ou caso aconteça da gente trancar dentro de casa e ficar sem chave de alguma forma que a gente tem que acionar ou um chaveiro ou a imobiliária, vai ser do nosso bolso. A gente que vai pagar sempre para fazer as cópias dessas chaves. E não é barato, viu? Ano passado, o setor imobiliário mudou um pouquinho aqui na Austrália. Então, antigamente, a gente não podia fazer absolutamente nada dentro de uma casa alugada. Agora, a gente pode, por exemplo, pregar pregos na parede, porque antes a gente só podia colar com aquelas fitas, né, os quadros, espelhos, qualquer coisa que a gente queria colocar na parede. E a gente também pode pintar a casa sem prévio aviso. Isso, lembrando, eu tô falando aqui de Melbourne, tá? Tô falando de Vitória, que eu sei que essa lei foi aprovada. Pode ser que em outros estados isso ainda não aconteça e tudo que você vai fazer de diferente dentro da casa, você tem que pedir primeiro para o proprietário e ele fica de aprovar, de analisar. Mesmo com essa lei aprovada aqui em Vitória, quando eu sair dessa casa, eu tenho que deixar ela exatamente da mesma forma que a gente alugou. Outra exceção também que vocês precisam conversar com o proprietário da casa, que pode ser que esteja no contrato, mas é passível de discussão, é a questão de pets. Se você pode pegar um bichinho, né? Você pode ter um cachorro ou um gato ou qualquer animal de estimação. Tá na cláusula do contrato e muita gente não segue, não somente em Melbourne, mas na maioria das cidades aqui na Austrália, é que a gente não pode sublocar o nosso apartamento, a nossa casa, nem que seja uma parte dela. E quando eu falo dessa sublocação, eu quero dizer, por exemplo, Airbnb. Então vamos dizer que eu tenho uma casa com 3 quartos, eu uso 2 quartos e eu quero locar para fazer uma renda extra, né, receber um dinheirinho, eu quero colocar isso no Airbnb. Como eu não sou proprietária dessa casa, é ilegal eu fazer isso. E a realidade, o que a gente vê é que muita gente faz o aluguel do imóvel e subloca até para estudantes mesmo. E é por isso que vocês vão ver um monte de anúncio nos grupos do Facebook, na Gumtree, porque as pessoas não levam essa regra muito a sério. Inclusive, a imobiliária faz inspeções na casa periodicamente. Então, a cada 6 meses vem alguém da imobiliária olhar para ver qual que é a situação da casa, se está mantendo ela direitinho. E de repente, se ele chega lá no contrato, tá 2 pessoas e tem um monte de gente dentro da casa, um monte de cama dentro da casa, o proprietário, como houve quebra de contrato, pode até falar para a pessoa sair da casa. Outra coisa que pode variar bastante em aluguéis aqui na Austrália é a questão da frequência de pagamentos. Então vai ter lugar, vai ter imobiliária que você vai pagar o seu aluguel semanalmente, vai ter outras que você paga quinzenalmente e outras que você paga mensalmente. Todas as casas que eu morei aqui em Melbourne, o pagamento era feito mensal. Já em Perth, eu pagava quinzenalmente. A característica de alugar aqui na Austrália é que gastos extras de contas básicas de consumo vai ser por conta do locatário. Aqui em Melbourne, eles até disponibilizam uma empresa que entra em contato com a gente quando a gente tem o aluguel aprovado para passar ali cotações, mas a gente que tem que contratar, fazer orçamentos para ver qual que é o melhor preço e esperar que eles ativem esses serviços básicos. Outra curiosidade até um pouco chata é que se o dono quiser vender a casa ou o apartamento que você está morando durante o período do seu contrato, pode fazer isso legalmente falando. Então nada impede dele colocar uma plaquinha na frente da casa ali de vende-se, de auction, que é leilão, e aí começar a receber várias pessoas dentro da sua casa fazendo inspections enquanto você ainda está morando lá. Como eu falei dessa questão de inspections que ocorrem sempre de 6 em 6 meses, feito pela imobiliária, é por conta da pessoa que alugou manter a casa, o apartamento morável, né? Com tudo bonitinho, né? Tirar o lixo. Por exemplo, aqui a gente mora numa casa que tem jardim e tem a parte externa que também tem um gramadinho. Então, cortar essas coisas, manter o jardim, tirar a erva daninha, é por conta da pessoa que alugou, né? No caso, a gente dá um trabalho. Se você não quer ter muita manutenção na sua casa, eu já indico você ou pegar uma casa que não tenha jardim ou realmente morar num apartamento, porque casa com jardim é muito legal, né? Você consegue aproveitar o verão, fazer várias festas, várias coisas, mas a manutenção não é barata e dá trabalho. Outra inspeção que tem também periodicamente é detector de fumaça. Todas as casas na Austrália têm detector de fumaça, às vezes tem mais de um. Aqui, por exemplo, tem um aqui na cozinha e tem outro no corredor, até para evitar incêndio também e também porque não pode fumar dentro de casa. Se você não parar com esse disparo, os bombeiros chegam assim em
25 minutos. E a partir do momento que o bombeiro chega na sua casa, chega no seu apartamento e vê que não era fogo, eles vão cobrar uma multa. E essa multa também, gente, é bem cara. $2.000, $2.500 para o bombeiro ter saído ali da estação e ter ido até a sua casa. Eles sempre fazem essas inspeções para ver se esses detectores de fumaça estão funcionando. Para terminar esse vídeo, eu vou falar para vocês algumas perguntas que é sempre legal vocês perguntarem quando vocês estiverem fazendo as inspections. A primeira coisa que você precisa se certificar é a questão da duração do contrato. Geralmente, as imobiliárias fazem contrato de aluguel por 1 ano. Dependendo do caso, pode ser que eles liberem para fazer isso com um período um pouco menor, de repente 6 meses ou até o seu período de visto mesmo. Não é garantido que isso seja aprovado, porque eles realmente querem contrato por 1 ano, mas pode ser que seja liberado. Certifique qual que é o prazo mínimo que você tem que avisar que você vai sair da casa, se você pode simplesmente sair ou se você vai ter que colocar alguém na sua casa, no seu apartamento para seguir com o seu aluguel. A questão do bonde, por regra geral, se você saiu da casa antes do contrato e não tem ninguém para você colocar, você não vai receber o seu bonde de volta. Mas também é coisas que você pode conversar ali para você entender qual que vai ser a realidade do seu contrato. Quais seriam as taxas extras que podem ser cobradas no seu aluguel? Como eu falei para você, contas de consumo vai ser por conta da pessoa que está alugando, então é interessante que você pergunte se vai ter gás ou se vai ser só eletricidade. Água também, não são todas as casas, os apartamentos aqui na Austrália que pagam água, então também converse, pergunte isso quando você estiver fazendo a inspeção. Você vai perceber que quando você vai fazer essa pesquisa de imóvel, sempre vai ter uma data disponível a partir de. Então, na inspection, você também pode perguntar para essa pessoa da imobiliária se você não tiver essa data disponível, por exemplo, você quer ficar até o final do lugar que você alugou primeiro, se você pode entrar, de repente, uma semana depois, 15 dias, então tudo também é conversado. Essa casa, por exemplo, a gente demorou mais ou menos uns 20 dias para entrar nela depois que o contrato já estava assinado, já estava tudo aprovado. Entenda também essa questão do notice, né? Quando você precisa falar que você vai sair da casa. O padrão geralmente são 28 dias, mas pergunta para você saber também quais são as regras aplicadas no seu contrato para evitar problemas. Pergunte em qual circunstância o bonde não é reembolsado. Muita gente não pergunta isso, até por medo, né, da pessoa achar, ai meu Deus, eu vou deixar a casa estragada, eu vou fazer alguma coisa na casa, e não pergunta. Então a gente fica sempre com aquela dúvida, se eu deixar um buraco na parede, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer dentro da casa que o meu bonde seria debitado ou não seria reembolsado. Pergunte isso quando você estiver fazendo a inspeção. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se vocês tiverem qualquer outras dúvidas sobre aluguel aqui na Austrália, manda no comentário que eu vou adorar interagir com vocês. Peço desculpa na minha cara, porque a high fever tá aqui demais. Eu vou tomar outro antialérgico, porque o negócio tá feio. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir até o final. Deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo, tchau!